Boa tarde, amigos e irmãos em Cristo Jesus, aqueles que estão ao alcance da minha voz nesta hora. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas eu estou no horário da tarde, né? Então, por isso, eu estou dando boa tarde. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais alguns devocionais. Fizemos uma seriação de devocionais, né? Voando por instrumentos. Terminamos e agora nós vamos começar hoje com o tema servir. E 3 características nessa palavra servir que o Senhor trouxe nos devocionais. Como sempre, lembrando, são devocionais que eu fiz no ano de 2014 e agora eu estou compartilhando com vocês, porque assim o Senhor está direcionando. E eu gostaria de estar lendo com vocês hoje a palavra de Deus, pautado sempre na palavra de Deus, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. O versículo-chave é o 5, mas eu vou estar lendo com vocês do 1 até o 5, ou se Deus quiser que leiamos mais, amém. Estamos aqui para fazer a vontade dele. E hoje, então vamos estar lendo essa palavra, né? Filipenses 2, versículo 5 é o chave, mas eu vou estar lendo do início, do primeiro. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E o 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então nós vamos ficar até aqui e o versículo-chave é esse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E falando em servir, nós vamos estar falando em servir, requer 3. Eu separei 3 características para o servir. Primeiro é servir requer humildade. Servir requer humildade. Então, em uma outra versão, né, da palavra de Deus, tem assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui que eu li hoje: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos alerta para termos as mesmas atitudes de Jesus, pois Jesus abriu mão de todos os seus privilégios e se tornou como tal, como um humilde escravo, em obediência a Deus. Momento na cruz como um criminoso. Eu já falei aqui no devocional passado, a passagem da morte de Cristo na cruz do Calvário, o sofrimento dele na cruz do Calvário, mexe muito com o meu espírito. Porque em todos os meus devocionais quase eu cito essa parte. Porque eu me comovo, eu me constranjo com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sabendo que ele era
Santo, e que Ele estava ali por mim, e que Ele está ali por nós, esteve ali por nós, porque Ele não está mais ali, Ele já ressuscitou, mas Ele esteve ali por mim, e Ele esteve ali por nós, e isso me constrange, isso me comove, porque que amor grande e maravilhoso de Jesus por nós. E quando precisamos servir, quando nós precisamos servir, precisamos sermos humildes, em primeiro lugar. Sermos humildes, como Jesus foi um humilde escravo, para passar por todo aquele momento. Por conta da sua humildade, ele foi elevado a um lugar de honra, recebendo um nome que está acima de todos os nomes. Então, o Senhor, com a humildade dele, o Senhor Jesus, com a humildade dele, ele recebeu uma grande honra. Ele tem um nome que é sobre todos os nomes. E muitas das vezes, amigos e irmãos, empinamos os nossos narizes, né? Empinamos o nosso nariz e nos achamos o tal, né? E achamos que somos muita coisa para servir ao Senhor. Achamos que nos esquecemos, né? De que nós fomos chamados para servirmos e não para sermos servidos. Mas o seu amor, o amor de Deus, na verdade, com a misericórdia dele, até nos serve. E ele nos serviu o tempo todo. Principalmente quando ele passou por esse sofrimento da cruz. Ele estava ali servindo a mim. Qual era o amor de Deus pelas nossas vidas, né? E nos emociona. Porque ele estava ali como Deus, nos servindo. E hoje em dia, quando nós precisamos servir ao próximo, empinamos a nossa crista, né, como dizia meu pai, e nos achamos muito para servirmos. Eu vou passar ali na rua, ver um mendigo, levar um prato de comida para ele, dar um banho nele? Não. Com a minha posição de pessoa que sou hoje na sociedade, não posso fazer isso. Por que não podemos? Podemos sim, amigos e irmãos, porque nós fomos chamados para servir. E não é servir só o limpinho, não é servir só o bonzinho, é servir aqueles que nos tiram a paz. É servir aqueles que estão à beira do caminho e que nós passamos e fingimos que não vemos. Em todos os sentidos. Não só aquele que está lá na margem do caminho mesmo, não. Em todos os sentidos. É ouvir uma pessoa dizer que não tem o que comer dentro de casa e não nos compadecemos e não nos importamos, porque o meu nível social me faz levar que eu não preciso servir. Mas eu esqueço que eu já fui servida com Jesus Cristo, nosso Senhor, morrendo naquela rude cruz, naquela triste e fatídica cruz.
para me servir, para nos servir. Então, precisamos pensar nisso. O apóstolo Paulo nos leva a pensar isso. Seja a sua atitude a mesma de Cristo. O que Cristo faria por mim? O que Cristo fez por mim e o que Ele faria, o que Ele faz hoje por mim, quando estou triste, quando estou enferma, quando estou passando dificuldades financeiras, quando estou sem a paz, o que Ele nos faz? E Ele não tem mais a necessidade de nos servir, porque Ele já fez isso na cruz do Calvário por mim. Ele já me deu a salvação e me deu de graça. Eu não precisei pagar nada por isso. Ele pagou por mim. Ele pagou por nós. O grande exemplo disso foi Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Jesus era o Senhor, Jesus era Deus. Quando Ele esteve aqui na terra, Ele esteve aqui como Jesus, aquele que operou o milagre, que opera até hoje. Jesus, aquele que faz a água se transformar em vinho. Jesus, aquele que andava com os seus discípulos. Ele deu uma demonstração de humildade para nós nessa palavra aqui, na palavra de Deus, que se nós pararmos para pensar, o nosso mestre lavando os pés dos seus discípulos deviam estar com os pés sujos e empoeirados de tanto que caminhavam com Jesus. E se a gente for olhar para a nossa forma humana, os nossos pés costumam ser os mais feinhos, a parte mais feinha do nosso corpo, os pés. E, de certa forma, os mais enxertados de bactérias, porque andamos de chinelo, pegamos poeiras, pisamos em qualquer lugar. E se andamos descalço, pior ainda. E se andamos de sapato, os nossos pés ficam abafados dentro do sapato. E quando nós tiramos, nós sentimos odores fortes. Nós sentimos odores fortes que não aguentamos, não é mesmo? Mas Jesus não se preocupou com isso. Jesus foi muito humilde e quis demonstrar para os discípulos que hoje está representado em nós, que nós estamos aqui e fomos chamados para servir. E não me custa lavar os pés dos meus discípulos. Eu imagino, né? Eu conjecturando, fico pensando que Jesus podia estar pensando naquela hora. Não me custa lavar os pés de Jesus Cristo, dos meus discípulos, eu sendo Jesus Cristo. Porque o que importa é que eu vou servir eles. E esse exemplo é um exemplo que nos traz muita luz da verdade. Se pudermos, e se não pudermos, faremos de tudo para poder servir. Servir a Deus em primeiro lugar, servir aos nossos amigos, servir os nossos familiares, servir aqueles que não conhecemos. O Senhor vai te dar forma, estratégia, para que você coloque isso em prática, para que eu coloque isso em prática na minha vida. Confesso para vocês que tenho tentado há bastante tempo colocar isso em prática, mas ainda não está no querer de Deus, sabia?
Deus ainda exige muito mais de mim, porque Ele sabe que eu ainda posso servir muito. Porque o dia que eu não puder mais servir, Ele me resgatará para a vida eterna. Então pensamos nisso. Como o Senhor foi maravilhoso. Ele era o próprio Deus, mas Ele proferiu uma frase muito bela na hora em que Ele estava lavando os pés dos discípulos. Ele proferiu uma frase muito bela: assim como eu lhes servi, vão agora e sirvam os outros. Uma ordenança do Senhor. Assim como eu vos servi, vão agora, sirvam os outros. O Senhor fala isso para nós nesta tarde, nesta hora, que eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. O Senhor fala para nós, assim como eu fiz, assim como eu tive essa atitude, façam o mesmo. Tenham a mesma atitude que eu tive quando aqui na terra passei. E se eu já fui, né, o Senhor Jesus, se Ele já foi aos céus, Ele ressuscitou, Ele está aos céus, mas Ele deixou essa palavra para que nós passamos hoje. Não foi só naquela época em que Ele passou aqui, em que Ele esteve junto aos discípulos. É hoje, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é eterna. Ela é passado, presente e futuro. Então, amigos e irmãos, nunca veja o outro como seu fardo, mas como alguém que precisa ser servido por você. Às vezes pensamos que tá tão difícil esse fardo que estamos carregando, está tão pesado. Mas o Senhor conta contigo para você servir o outro. E Ele diz na sua palavra que o fardo dele, que o fardo pode se transformar suave e leve. Porque Ele está contigo, Ele está conosco. Se carregarmos um fardo sozinhos, vamos sentir muito, talvez não vamos aguentar. Mas quando carregamos o fardo, que julgamos ser fardo, né? Principalmente quando o fardo não é nosso, é do outro. Nós achamos que é fardo. Não é pesado, porque você está com Cristo. Você está fazendo no amor. Você está fazendo em amor. Esse amor que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Hoje você se apropria desse amor e serve. Se apropria dessa humildade de que não somos nada. Podemos ter dinheiro, podemos ter níveis sociais, podemos ser bem posicionados na sociedade. Podemos ser governadores, podemos ser presidentes, podemos ser vereadores, podemos ser ministros, podemos ser o que for. Mas precisamos ter humildade, precisamos sermos humildes, precisamos viver esse amor que Cristo nos ensina aqui em Filipenses, né, na palavra dele, que ele nos diz, que a sua atitude seja a mesma de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos orienta, nos ensina, grande professor, apóstolo Paulo, ele nos ensina como servirmos em humildade. Simples, você não vai fazer nada demais.
Você só vai pensar. Se Jesus aqui estivesse, o que ele faria? Daria a água? Daria o pão? Jesus faria. E às vezes, quando vamos ajudar o outro, achamos que, olha, eu já ouvi muitas coisas nesse sentido. Esse vento não é meu. Esse problema não é meu. Ah, tá doente? Tá enfermo? Ele cavou para isso, ela cavou para isso. Não importa se ele cavou, ela cavou, se merece, se não merece. O que importa é que nós precisamos servir como representantes de Cristo aqui na terra. O que importa é que nós precisamos talvez lavar os pés só, não. Precisamos até dar banho. Precisamos dar comida. Comida material para, alimentar a nossa matéria, e precisamos dar comidas espirituais, que é a sua oração, que é a sua atitude de ir lá, vem cá, vamos ajudar. Eu escrevi aqui, quando nós servimos o outro, é porque nós estamos desenvolvendo o amor. O amor, eu costumo dizer, que é uma decisão. O amor, ele não brota de repente. De repente brotou o amor. Acordei sem amor, dormi sem amor, acordei com amor. Não. É um poder de decisão. Eu decido amar. Como eu e muitos de vocês aí decidiram amar a Jesus um dia. Por ele ter feito tanto, por ele ter te amado tanto. Primeiro, você tomou a decisão de amar. Porque tem muitos ainda que não têm essa decisão ainda. Muitos ainda que não tomaram a decisão de amar a Jesus. Muitos ainda que nós vemos que nem a si mesmo amam. E quando não amamos a nós mesmos, como podemos distribuir esse amor? Não amamos a nós mesmos, não amamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador. Como vamos distribuir o amor? Então, servir com humildade. Essa é a palavra que está em Filipenses. Depois outra é: servir requer obediência. E aí nós vamos lá em Salmos, no livro de Salmos. Abra a sua Bíblia, compartilha conosco o livro de Salmos. Salmo 40, salmo maravilhoso esse, quem já leu, quem não leu, tiver oportunidade de ler, eu só vou ler só o versículo que eu quero abordar, mas você pode ler em casa com calma e meditar nesse salmo. Salmo 40, versículo 8 diz assim, olha: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Servir requer obediência. Em outras versões diz: desejo fazer a tua vontade, ó Deus meu. E aqui diz: desejo fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Inúmeras vezes precisamos abrir mão dos nossos direitos. Porque esse é o meu direito. Eu tenho o direito de ir e vir. Sim, você tem o direito de ir e vir. Mas muitas das vezes você precisa abrir mão do direito de ir, do direito de vir, dos nossos conceitos, abrir mão dos nossos conceitos. Porque eu creio assim, eu não abro mão, é assim que eu penso e acabou. Ninguém vai me levar a pensar diferente. Não. Muitas das vezes, amigos e irmãos, precisamos abrir mão disso,
dos direitos, dos nossos conceitos, para servir o outro. E muitas vezes nós fazemos por obediência. Eu mesmo, essa que vos falo, já passei por essas experiências de servir por obediência. Quantas vezes eu já passei por isso? Uma das coisas que eu não tenho muito, não é o meu dom, eu tenho uma certa timidez, não sei se é timidez, eu vou abordar como timidez, não sei, mas eu não gosto muito de distribuir folhetos para o evangelismo. É uma coisa minha, não gosto. Mas quantas vezes eu distribuí folhetos por obediência, porque eu precisava servir. Eu precisava evangelizar. E tinha que ser por folhetos. Então vamos lá, Shirley, mesmo você tendo vergonha, entrar no ônibus e distribuir os folhetos, deixa a vergonha de lado, obedece a minha palavra e vai. Abrir mão dos meus direitos, dos meus conceitos. Abrir mão para servir. Porque entendi isso na palavra de Deus, eu preciso ser obediente. Porque o nosso nível de amor, olha, eu escrevi isso e hoje eu lendo, o Senhor traz tanta coisa aos nossos corações. Porque o nosso nível de amor está em baixa quando nós não obedecemos. Mas a obediência faz parte de um sacrifício de amor. Então vamos pensar, se amar é uma decisão minha, eu que decido amar, então eu preciso obedecer para poder fazer esse sacrifício de amor. Então eu obedeço e aí é um sacrifício de amor. O Senhor não quer e nem tem prazer em ficar te suplicando para que você venha servir ao outro. Ele não tem prazer nisso não, minha filha, você tem que servir, você tem que servir. Ele já nos deixou escrito na sua palavra. Ele não tem prazer em nos suplicar porque é algo que ele já ordenou. Faça como eu. Tome a mesma atitude que eu tomei. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, oh meu Deus. Me obedeça. Olha, você precisa obedecer. Então, servir também requer obediência. E eu escrevi